Bem-vindo ao canal Direito do Trabalho em Minutos. O tema de hoje é um resumão de todas as questões trabalhistas decorrentes da calamidade pública do Covid-19. Olá, bem-vindo ao canal Direito do Trabalho em Minutos. Meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado, juiz do trabalho aposentado, fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, membro do Conselho Nacional de Justiça, entre outras coisas. Hoje nós vamos lidar aqui com um resumão sobre todas as questões trabalhistas decorrentes da pandemia Covid-19. Nesses últimos dias nós tivemos diversas medidas legislativas que podem afetar e estão afetando significativamente o mercado de trabalho e as relações entre empregados e empregadores. São elas as medidas provisórias 927, 936, 944, 945, a Lei 13.982 de 2020. Nós vamos ver todo esse panorama e o que alterou. Mas esse resumão tem apenas o caráter geral. Se você precisar de alguma explicação mais detalhada que atenda a sua necessidade específica, daí, por favor, consulte sempre o seu advogado, um sindicato ou a sua associação de classe. Entre os temas que vamos analisar aqui está o teletrabalho, as questões das férias, compensação de jornada, antecipação de feriados, diferimento do FGTS, empréstimo para folha de pagamento, redução de jornada, suspensão de contrato, redução salarial, a rescisão, a força maior ou o fato do príncipe, a questão também dos intermitentes, os portuários, como ficam os autônomos, os MEIs, os desempregados e outras questõezinhas. E além de tudo, vamos dar aí algumas sugestões gerais aos empregadores e empregados. Vamos começar logo de cara com o teletrabalho, previsto na medida provisória 927. Teletrabalho é o trabalho remoto, trabalho à distância ou o trabalho a domicílio. Essa é uma decisão exclusiva do empregador, tanto para começar o teletrabalho quanto para terminá-lo. É uma medida inicial, ou seja, diante de um problema como estamos enfrentando, uma das condições para aqueles que estão enfrentando dificuldades na sua atividade empresarial é colocar os seus empregados para a realização de trabalho à distância ou teletrabalho. Não é? Precisa apenas de avisar com 48 horas de antecedência, dispensa qualquer anotação na carteira profissional e o empregador deve fornecer os meios necessários para que o empregado possa realizar esse trabalho à distância ou pelo teletrabalho. Caso inexistam essas condições, o tempo que o empregado ficar em casa, ainda que sem trabalhar, é considerado como tempo de serviço, sujeito ao pagamento de salário normal. No caso de o empregado ter que adquirir os equipamentos para realizar a sua atividade, então aí o empregador tem que realizar com ele um contrato, um acordo, prevendo que o modo de reembolso daquelas despesas. E esse acordo pode ser individual ou coletivo e pode ser feito até 30 dias depois da mudança. Então, o empregador tirou o empregado da atividade na sua sede para colocar para teletrabalho, então, a partir daquele momento, ele teria 30 dias para organizar um contrato com o empregado a respeito dessas condições. E, é claro, o teletrabalho pode ser aplicado também para os estagiários e para os aprendizes. Uma outra possibilidade prevista aqui na medida provisória 927 é as férias ou antecipação delas. E aqui diferencia das férias gerais que a gente está acostumado a ver na consolidação das leis do trabalho. Fica a critério do empregador conceder as férias e pode ser também para o período aquisitivo incompleto, ou seja, o empregado que está há 7 meses da empresa, o empregador pode conceder as férias para ele e depois ele vai trabalhar o período correspondente, os 5 meses que falta para completar aquele período de férias que ele já recebeu. E só a partir daí vai começar a computar um novo período aquisitivo de férias. Bom, na concessão de férias, há um grupo de risco em decorrência do Covid-19, da pandemia, e esses precisam ter uma prioridade, que são os maiores de 60, as gestantes, os que têm alguma morbidade, algum problema de saúde grave. Então, esses empregados teriam preferência no caso de um empregador conceder férias
ou antecipar as férias, como nós verificaremos daqui a pouquinho. O aviso, o empregador, ele precisa apenas avisar o empregado das férias com 48 horas de antecedência, não é? E pode ser por WhatsApp, e-mail, em qualquer circunstância. Um detalhe que precisa ser visto é se vai continuar sendo aplicável aquela regra na CLT que eu tenho que observar os 2 dias antes de um final de semana, antes da folga do empregado ou antes de um feriado para conceder as férias. Eu não posso conceder as férias na véspera de um feriado ou na véspera de um dia que ele não trabalha, como um sábado ou domingo, se caso ele não trabalhe esses dias. A medida provisória não diz nada e aí há uma dúvida. Então, na dúvida é melhor observar o que diz a CLT. Não dê as férias antes desses 2 dias do sábado ou domingo, caso ele não trabalhe, ou seja, do descanso semanal remunerado desse trabalhador. Pode dividir o período de férias, ou seja, o empregador está concedendo as férias, ele pode fatiar, mas que nenhum desses tempos de férias, esses períodos de férias, seja inferior a 5 dias. Então o empregador pode dividir as férias, 5 dias agora. Depois ele vê como caminha a situação da sua atividade, mais 5 dias depois, mais 5 dias, até completar o período total dos 30 dias de férias. Bom, ele pode também antecipar, inclusive, férias para períodos futuros. Ou seja, o trabalhador, no exemplo que eu dei, está há 7 meses de empresa. Ele recebe as férias agora, ele vai trabalhar mais 5 meses para completar aquele período que ele já recebeu. Mas, além disso, o empregador pode fazer um contrato com o empregado, um acordo escrito dizendo o seguinte: eu vou antecipar as suas férias do ano que vem. Ou seja, vai sair um período agora e mais um outro período. E esse outro período vai ser pelo ano que vem que o trabalhador ainda vai exercer sua atividade. Quando ele completar aquele ano, ele não teria férias. É uma possibilidade diante das empresas que tiveram que suspender suas atividades por conta da pandemia, pode ser uma boa alternativa. Antecipa-se as férias, inclusive as futuras. O pagamento do terço constitucional, normalmente quando se sai em férias, o empregado recebe 2 dias antes 1/3 das férias, o pagamento das suas férias antecipada com o terço constitucional. Aqui, diante desse problema todo, a medida provisória prorroga esse pagamento, ou seja, permite que o empregador possa efetuar o pagamento do terço das férias até o dia 21 de dezembro, junto com a segunda parcela ou a parcela única final do 13º salário. E aqui nessa hipótese, o empregado ele só pode vender os 10 dias de férias que ele tem direito normalmente, se o empregador concordar. Se o empregador não concordar, ele não vai poder vender as férias, ele vai ter que usufruir todo o período das suas férias. E o pagamento das férias aqui, normalmente, como eu disse, é feito 2 dias antes do início das férias. Mas, nesse caso, o empregador pode efetuar o pagamento das férias até o 5º dia útil do mês subsequente a que concedeu as férias. Concedido as férias em março, poderá pagar as férias até o 5º dia útil de abril e o terço constitucional até o dia 21 de dezembro. Ah, mas o empregador quer pagar antes? Pode, claro, não há vedação nenhuma nesse sentido, por certo. Bom, as atividades essenciais, que nós temos um decreto da Presidência da República estabelecendo as atividades essenciais nesse momento de pandemia, entre elas os serviços de saúde. Então, todas as instituições de saúde podem solicitar aos seus empregados a suspensão ou o cancelamento das férias, para que possam eles atender essa circunstância da pandemia. Não é? Também se pode conceder férias coletivas a critério do empregador. O empregador precisa apenas avisar 48 horas o empregado, pode ser por WhatsApp, e-mail, e também pode dividir esse período de férias coletivas, mas desde que cada período não seja inferior a 5 dias. Não precisa, nesse caso da Covid-19,
comunicar o sindicato ou o Ministério da Economia, basta comunicar o próprio empregado que se está concedendo férias coletivas. O pagamento do terço constitucional, do mesmo modo, até o dia 21 de dezembro, e o pagamento das férias até o 5º dia útil. Uma outra possibilidade prevista nessas questões trabalhistas que emergiram com a Covid foi a compensação de jornada. Normalmente se tem a compensação de jornada por acordo entre empregado e trabalhador. Aqui ela assume uma outra condição, uma característica especial. Bom, aqui vai exigir acordo individual ou coletivo. Pode ser por meio de um banco de horas, é um regime especial, não vai ser o mesmo banco de horas que o empregado já tem, que o empregado já dispõe. Seria um banco de horas específico para esse período da Covid-19. A compensação vai ser depois a critério exclusivo do empregador, ou seja, para se fazer a compensação de jornada exige-se um acordo individual ou coletivo entre o empregador e o empregado. Olha, então chegam lá no seguinte sentido: o empregado vai ficar uma semana em casa e depois esses dias vão ser compensados por trabalhos futuros, ok? Essa compensação futura não precisa de acordo, o empregador pode solicitar a qualquer momento do empregado posteriormente que compense esses dias que ele ficou em casa. E aí essa compensação pode ser feita em até 18 meses após a calamidade pública. O período de calamidade pública foi definido por um decreto legislativo número 6 deste ano, de 2020, e vai até 31 de dezembro. Então, essa compensação, o empregador pode solicitar dos trabalhadores que ele deixe em casa descansando para compensar essas horas posteriormente. Ele teria o prazo de 18 meses após o encerramento do período de calamidade, que até agora está previsto até o dia 31 de dezembro deste ano. Ok? Essa compensação o empregador pede a qualquer momento, mas tem um limite. Se ele pedir isso além da jornada normal de trabalho do empregado, ele pode estender isso por até 2 horas por dia, e desde que o limite de horas trabalhadas pelo empregado não seja superior a 10 horas, ok? Bom, uma outra medida também é a antecipação de feriados, ou seja, o empregador deixa o empregado descansando aí 3, 4 dias agora e avisa o empregado o seguinte: olha, você está descansando aqui, mas nos dias de feriado que teremos pela frente, você vai trabalhar. É uma compensação pelos dias que está em folga agora. Isso é a critério exclusivo do empregador, necessita apenas um aviso escrito com 48 horas de antecedência e com indicação expressa de quais feriados o empregador vai solicitar o trabalho posteriormente. Então ele avisa aqui, ó, vou solicitar o trabalho seu no dia 7 de setembro, que é um feriado. Então esse dia que você vai ficar de folga, você vai trabalhar no dia 7 de setembro, ok? Tem que apontar expressamente essa possibilidade. E só pode fazer isso em feriados não religiosos. Bom, o que é feriado não religioso? Feriado não religioso é todo aquele previsto em lei federal. Olha só que engraçado. Natal é um feriado previsto em lei nacional, logo não é um feriado religioso para os termos legais. O único feriado religioso para os termos dessa legislação são os feriados que são municipais e aí sim religiosos. O município de São Caetano designa o dia de São Caetano como um feriado local, municipal. Aí esse feriado é religioso, em prol de um santo. E aí esse feriado religioso, se o empregador quiser também antecipar, vai precisar de um acordo escrito com o empregado. A compensação futura segue a mesma regra anterior. Bom, uma outra possibilidade que os empregadores têm durante essa pandemia é antecipar um empréstimo junto ao governo federal. É um crédito para a folha de pagamento. Isso é previsto na medida provisória 944. Chama-se Programa Emergencial de Suporte a Empregos e permite que o empregador possa receber uma linha de financiamento para
efetuar o pagamento de até 2 meses da sua folha de salário inteira, completa, mas com um limite. Até 2 salários mínimos por empregado. Essa folha vai ter que ser rodada pela instituição financeira que estiver cadastrada pelo governo para conceder esse crédito emergencial. A taxa de juros é de 3,75% ao ano. Terá 6 meses de carência o empregador para começar o pagamento e esse pagamento poderá ser parcelado em até 36 meses. Ou seja, também uma alternativa para fazer frente a essas despesas nesse momento desesperador porque passamos todos. Pode ser se utilizar desse empréstimo qualquer empresário, qualquer empresa, qualquer cooperativa, exceto as instituições financeiras, as instituições de crédito, desde que também a arrecadação bruta dela, o faturamento bruto dessa empresa, desse empresário, tenha sido entre 360 mil a 10 milhões de reais no ano de 2019. Há um compromisso do empregador que, se utilizar desse benefício do empréstimo, ele não pode demitir os empregados com os quais ele pagou por conta do empréstimo no prazo de 60 dias, contados da última parcela que ele recebeu do empréstimo. Ou seja, o empregador pode fazer 2 empréstimos. Se ele fizer só um, é daquele período. Se ele fizer 2, é desse segundo que vai ser computado o prazo de 60 dias, que ele não pode demitir os empregados pelos quais ele fez o empréstimo para efetuar o pagamento de salário. Bom, mas e aí se ele demitir? Os trabalhadores têm garantia de emprego? Têm estabilidade? Não. A consequência que acarreta aqui neste caso é que vem ao vencimento antecipado das parcelas decorrentes do empréstimo do empregador. Lembra? Ele tinha carência de 6 meses, ele poderia pagar 36 meses. Ele fez o empréstimo, demitiu, a carência de 6 meses desaparece e o vencimento antecipa-se todos os 36 meses de uma vez. Então ele vai ficar devendo para a instituição de crédito imediatamente o valor correspondente ao empréstimo, e aí com juros e correções. Uma outra possibilidade prevista aí para os empregadores é adiar o pagamento do FGTS. Quais FGTS? Bom, está suspensa a exigibilidade dos depósitos que deveriam ocorrer no mês de abril, maio e junho. Se a empresa pagou, não há problema. Se ela fez o recolhimento de abril, vai fazer o de maio, junho. É apenas uma possibilidade. E aí, depois disso, essa empresa poderá fazer o parcelamento desses recolhimentos do FGTS que ela deveria ter feito em abril, maio e em junho, em até 6 vezes, a começar de julho, sem atualização, sem multa ou nenhum outro encargo. Mas para se beneficiar disso, a empresa, o empregador, ele tem que fazer uma declaração escrita, que é uma confissão de débito, e apresentar isso ao governo e até o dia 20 de junho de 2020. Então ele pode ficar sem pagar abril, maio, desde que ele apresente essa declaração, confissão de débito, até dia 20 de junho. Caso ele faça uma dispensa do empregado nesse período de abril, maio e junho, ou durante o seu pagamento das parcelas que ele fez o parcelamento, aí vence antecipadamente todas essas parcelas e ele tem que fazer o recolhimento imediato desses depósitos em favor do trabalhador que ele esteja eventualmente dispensando nesse período. Bom, a prescrição do FGTS também fica suspensa por 120 dias a partir da edição da medida provisória 927. Bom, uma outra possibilidade também prevista agora na medida provisória 936 é a redução de jornada e salário através de um benefício emergencial que o governo federal estabeleceu para essa situação. Ou seja,
Os empregadores poderão reduzir a jornada e os salários, ou seja, reduz a jornada e o salário na mesma proporção, ou seja, vai manter o salário hora do empregado do mesmo patamar. Pode reduzir em 25%, 50% ou 70%, jornada e salário. Bom, mas o que acontece? Bom, se reduzir 50%, o empregador vai pagar 50% do salário normal e os outros 50% o empregado receberá proporcional ao que ele teria direito caso estivesse num seguro-desemprego, recebendo seguro-desemprego. Então, o governo vai pegar qual seria o salário de seguro-desemprego desse trabalhador que teve a redução de jornada e de salário em 50%. Por exemplo, o seguro-desemprego dele seria R$ 1.500. Bom, então se ele teria o seguro-desemprego de 1.500, o governo vai pagar 750. Então ele vai receber 50% do seu salário do empregador. Os outros 50% ele vai receber a título de metade do que ele teria direito pelo seguro-desemprego. O limite máximo dessa redução de jornada e salário é por 90 dias. Não pode reduzir por mais tempo que isso. Se a redução for de até 25%, pode ser feito por acordo individual. Para os empregados com salário de até R$ 3.135, ou para os empregados com salário acima de R$ 12.202,12 e que tenham curso superior. Ou seja, nessas duas hipóteses, salário até 3.135, salário acima de 12.000 daqueles que têm curso superior, essa redução de salário e jornada pode ser feito por acordo individual nos termos dessa medida provisória. Nós vamos ver depois se isso é bem assim. Para os empregados que tenham salário entre 3.136 e 12.202, ou para as reduções de jornada e salário superior a 25%, é necessário um acordo coletivo, ou seja, tem que chamar o sindicato para discutir esse tema. Mesmo a redução de 25% no salário e jornada, seria muito adequado não correr o risco e chamar o sindicato também para negociar. Caso os sindicatos se neguem a negociar ou imponham empecilhos que a empresa não possa, de modo nenhum, por conta da pandemia, cumprir, então, nesse caso, sugere-se que os empregadores entrem com uma ação judicial, seja ela no primeiro grau, que é uma possibilidade, conforme explicamos no outro vídeo, ou até por um dissídio coletivo, dizendo, olha, a minha atividade, eu tive que suspender completamente minha atividade por conta da pandemia, os decretos estaduais me impedem de exercer minha atividade, eu não tenho como suportar o pagamento dos encargos trabalhistas nesse período, então eu estou reduzindo a jornada e salário em 70%. E os sindicatos não aceitam, não negociam, e aí se entra com uma ação judicial para obter essa garantia de tutela, ainda que você faça um acordo individual com os empregados nesse sentido. É preciso informar o Ministério da Economia por um prazo de 10 dias e os empregados têm que ser informados dessa redução com 2 dias de antecedência. Claro, já deve fazer parte do acordo individual essa decisão, de repente no próprio acordo já constar a partir de quando vai entrar em vigor a redução de jornadas e salário. Esse acordo entre empregado e empregador também pode definir uma ajuda de custo a ser paga pelo empregador nesse período, ou seja, o empregador, se reduzir em 50%, no nosso exemplo, ele vai pagar o salário de 50% e pode
o acordo definiu uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo tem natureza indenizatória. Ela não reflete em férias, 13º, FGTS, não tem incidência de imposto de renda, não tem incidência de INSS, ou seja, é parcela totalmente indenizatória. Tá? E essa circunstância dessa redução se aplica para qualquer empregado, exceto o empregado público, os funcionários públicos, os servidores públicos, e o intermitente, que tem uma regra específica para ele, como veremos posteriormente. Quem se submeter a essa redução de jornada e salário, aqui sim vai ter uma garantia de emprego, é uma estabilidade pelo período em que durou essa redução de jornada e salário, após o término da redução de jornada e salário. Se ela demorou 2 meses, após a retomada normal da atividade com o salário e jornada, o empregado terá 2 meses de estabilidade no emprego, ou garantia no emprego, aqui no caso. A outra possibilidade também prevista é a suspensão contratual normal para qualificação. A medida provisória 927, ela trouxe essa possibilidade, estava prevista lá, se adotar a suspensão para a qualificação prevista na CLT. É complicadinho, né? Então vamos lá. A CLT ela tem uma previsão em que o empregador pode suspender o contrato de trabalho para que o empregado realize qualificação, treinamento, cursos. E isso pode ser até 5 meses na CLT. E uma vez suspenso o contrato de trabalho, por meio de um acordo coletivo, nessa hipótese prevista na CLT, o empregador pode pagar apenas uma ajuda de custo para o empregado. E o empregado, durante esse período da suspensão, vai receber o seguro-desemprego a que ele teria direito. Ok? Bom, a medida provisória 927 permitiu o uso dessa possibilidade prevista no artigo 476-A da CLT durante o Covid-19. Mas eu já imaginava que era um errinho de redação ali, que eles não estavam muito interessados em adotar as medidas previstas na CLT como um todo. Então, a medida provisória 936, ela derrogou o que estava na 927, ou revogou implicitamente, se pode assim dizer. Neste caso, ela prevê que pode ser feita a suspensão do contrato para qualificação, para a realização de curso à distância. A duração na CLT é de até 5 meses, prorrogável. Aqui não. Aqui a duração é de 1 a 3 meses. Precisa de acordo coletivo ou convenção coletiva, porque a MP ela não faz ressalva aqui para acordo coletivo ou uma opção do empregador. Aqui as duas partes têm que negociar, mas as duas partes desde que envolva o sindicato. Um acordo coletivo ou convenção coletiva. E além disso, precisa da anuência do empregado. A medida provisória não ressalva essa situação. Então, se faz um acordo coletivo para conceder suspensão contratual para a qualificação do empregado com o sindicato. Depois, se o empregado não concorda, você não pode obrigá-lo a assumir, uma vez que a medida provisória não fez essa ressalva. Há também sempre aqui a necessidade de comunicação prévia do sindicato de que vai instituir essa suspensão para a qualificação com 15 dias de antecedência. Isso está previsto na CLT. Eu imagino, embora a medida provisória não o diga, eu imagino que aqui se pode dispensar essa comunicação, porque essa comunicação está sendo dispensada, como veremos a seguir, na mera suspensão do contrato de trabalho sem que seja para qualificação. Ou seja, se numa situação mais grave está dispensada a notificação do sindicato, ainda mais aqui nessa circunstância que é menos grave do que uma mera suspensão. Se o empregado, durante esse período, trabalhar ou não for feito o curso, ou não for disponibilizado a ele o curso, aí não se aplica a suspensão. Ela é uma fraude
E aí o empregador é responsável pelos salários normais, ainda que o empregado não esteja trabalhando. E o empregado, nesse caso dessa suspensão para qualificação, ele vai receber o quê? A mesma coisa, o seguro-desemprego. Ele vai receber a parcela de seguro-desemprego para fazer a sua qualificação. Caso o empregador tenha alguns outros benefícios, como cesta básica, convênio médico, essas coisas, o empregado, mesmo com o contrato suspenso para realizar a sua qualificação, ele continuaria recebendo esses benefícios. Aqui, do mesmo modo, caso as partes estabeleçam uma ajuda de custo, essa ajuda de custo é completamente isenta de qualquer outra contribuição ou tributo. E uma vez suspenso o contrato, há uma garantia de emprego por 3 meses. Caso haja a rescisão do contrato, tem que pagar as rescisórias, mais o que foi previsto no acordo, desde que garanta ao empregado um mínimo de uma remuneração, ok? Bom, uma outra possibilidade é a suspensão pura e simples do contrato de trabalho, também prevista na medida provisória 936. Pode ser pelo prazo de 60 dias, essa suspensão do contrato, e pode ser fracionado esse período em 2 períodos de até 30 dias. Então, o empregador faz um acordo, suspende o contrato de trabalho por 30 dias, verifica a situação, não voltou ao normal, ou está tendo ainda dificuldade, negocia de novo, ou já na primeira negociação já estabelece a possibilidade de prorrogação da suspensão por mais um período de 30 dias. Do mesmo modo, os empregados vão continuar tendo os direitos adicionais, como cesta básica, convênio médico, etc., e qualquer atividade do empregado nesse período em favor da empresa ou do empregador torna sem efeito essa suspensão. Deve ser comunicada aos empregados com 48 horas e pode ser por acordo individual, na mesma regrinha que a gente já viu antes, para aqueles empregados que têm um salário de até R$ 3.135 ou os empregados com salário acima de R$ 12.202,12 que tenham curso superior. Nesse caso, necessita de acordo coletivo quando o salário for entre R$ 3.136 e R$ 12.202. Então, acordo individual, salário de R$ 3.135 ou de 12.000, desde que o empregado tenha curso superior. Acordo coletivo, quando os salários forem entre 336 e 12.200. O empregado deve ser avisado com 2 dias de antecedência. Vai ter o empregado estabilidade aqui pelo tempo de redução dessa suspensão do contrato. A gente viu que na suspensão para qualificação, não importa o tempo, se foi 1, 2 ou 3 meses, o empregado vai ter 3 meses de garantia no emprego. Aqui nessa suspensão, o empregado terá a garantia de emprego pelo período que durou a suspensão do contrato de trabalho após a retomada do seu curso normal. Bom, a suspensão do contrato não teria direito ao benefício dessa suspensão, ou seja, ao pagamento do seguro-desemprego, os empregados que estejam recebendo prestação continuada da Previdência Social, exceto se essa prestação seja pensão por morte ou auxílio-acidente, ou seja, esses empregados com auxílio-acidente, pensão por morte, podem ter o seu contrato suspenso e receber o seguro-desemprego. Não tem direito a esse benefício o empregado que já esteja recebendo seguro-desemprego ou aquele que esteja com o contrato suspenso para qualificação profissional, que a gente viu anteriormente. Bom, aqui tem uma peculiaridade. Para as empresas que tenham receita bruta, tiveram em 2019 receita bruta de até R$ 4.800.000, o governo vai pagar o seguro-desemprego para o seu empregado, ok? As empresas que tiveram faturamento acima de R$ 4.800.000, a empresa vai pagar 30% do salário do empregado que tenha o seu contrato de trabalho suspenso e os outros 70% o governo que vai pagar através do seguro
seguro-desemprego, ou seja, 70% do seguro-desemprego a que teria direito aquele empregado caso estivesse recebendo o seguro-desemprego, ok? Bom, a negociação aqui também pode estabelecer uma ajuda de custo pelo empregador. Suspende o contrato, o empregador não pagará os salários, apenas os benefícios adicionais, como cesta básica, né, seguro-saúde, caso tenha. O governo pagará o seguro-desemprego para o trabalhador, mas uma negociação pode estabelecer que o empregador vai pagar uma ajuda de custo nesse período ao empregado. E essa ajuda de custo tem isenção, parcela indenizatória, não incide imposto, tributo, nada. Bom, o pagamento do governo se dará em 30 dias se a empresa fizer essa comunicação ao Ministério da Economia em até 10 dias da assinatura do acordo. A empresa fez o acordo, comunicou ao Ministério da Economia, o pagamento é feito pelo governo em até 30 dias. E o trabalhador que receba essa suspensão do contrato, receba esse benefício emergencial, ele vai continuar tendo direito normal ao seu seguro-desemprego caso venha a ser dispensado na sequência ou após o recebimento deste benefício. Bom, então aqui a gente viu redução proporcional de salário e jornada, e vimos também a suspensão do contrato de trabalho. Agora existem algumas coisas que se aplicam para essas duas circunstâncias. Bom, em caso de dispensa, o trabalhador, lembra que a gente falou, ele tem uma garantia de emprego em cada uma dessas situações. Caso ele venha a ser dispensado durante após o retorno dessa suspensão do contrato, ele teria, por exemplo, 2 meses de garantia no emprego. Se ele teve a redução de jornada e de salário por 25%, entre 25% e até menos de 50%, aí a empresa vai ter que pagar na garantia do emprego dele 50% dos salários que ele teria direito nesse período. Se ele teve uma redução de 50% até menos de 70% no salário e jornada, e ele venha a ser dispensado, a empresa vai ter que pagar para ele 75% dessa garantia de emprego que ele teria direito. Mas caso a redução de jornada e salário tenha sido de 70% ou mais, ou tenha havido a suspensão do contrato de trabalho, e daí ele é dispensado, nessa hipótese a empresa vai ter que pagar 100% dos salários a que ele teria direito no período da sua garantia de emprego. Exceto, claro, se o empregado vier a ser demitido por justa causa ou pedir dispensa do seu contrato de trabalho. Em qualquer caso de acordo individual, em que a empresa faça um acordo diretamente com o empregado, o sindicato deve ser comunicado em 10 dias. Isso é um requisito formal de validade desse acordo que a empresa possa vir a fazer com o empregado diretamente. Não feita essa comunicação, pode se tornar nulo aquele acordo feito diretamente com o empregado. Tanto a suspensão do contrato como a redução de salário e jornada não se aplica ao empregado intermitente. Bom, essas circunstâncias decorrentes da pandemia despertaram muitos debates a respeito da força maior, ou se o empregador deveria simplesmente fazer a rescisão do contrato de trabalho, ou até se seria aplicável o fato do príncipe, que é um dispositivo que a gente vai ver, em que, quando uma atividade é encerrada por conta de uma decisão governamental, o governo respectivo deve pagar a indenização por essa rescisão. A gente vai ver se isso se aplica aqui ou não, ok? Bom, força maior. Está previsto na CLT, no artigo 503, uma redução salarial por conta de força maior. Existente prejuízos comprovados pela calamidade pública
o empregador poderia fazer uma redução geral dos salários de até 25%. Aqui não precisaria reduzir a jornada. Olha só salários. Isso é um dispositivo previsto na CLT, mas que ele é muito contestado. E a gente já vai ver por quê. Aqui, nesse dispositivo do 503, diz que é um ato unilateral do empregador. Ele pode simplesmente, fui afetado pela pandemia, estou com problema, reduz os salários gerais de todos os empregados em 25%. Eu não posso escolher empregado para aplicar isso. Geral. E diz aqui o dispositivo que não precisa de acordo. Cuidado. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal, ela tem um dispositivo no artigo 7º, que diz que o salário é irredutível. O que é isso? Você não pode reduzir salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E quando a reforma trabalhista, ainda do governo Temer, impôs a alteração do artigo 503, dizendo que por ato unilateral o empregador poderia reduzir os salários em 25% em caso de força maior, isso viola o princípio de redutibilidade salarial, que exige que qualquer redução salarial seja por acordo ou convenção coletiva. Então, cuidado para não fazer um acordo que depois possa ser nulo e gerar outras consequências piores ainda. Caso necessite realmente reduzir salários pelas circunstâncias, negocie, converse com os sindicatos e tente encontrar uma solução coletiva para o problema. Bom, a outra circunstância prevista na CLT em caso de força maior é a rescisão do contrato de trabalho. Essa força maior, é claro, precisa afetar significativamente a empresa. Lá no dispositivo da CLT, diz que a empresa pode fazer a rescisão do contrato de trabalho por força maior quando ela tem a empresa extinta ou teve que encerrar o estabelecimento. Muitas empresas estão com a sua atividade suspensa, mas não encerraram as empresas e nem fecharam o estabelecimento. Eles estão suspensos apenas. Aí poderia ser aplicado a força maior? Eu entendo que sim, não com a finalidade de reduzir salário sem acordo individual. É que aqui a força maior permitiria apenas o único benefício previsto no caso de força maior para a empresa, no caso de rescisão contratual, é que ela pagaria pela metade a multa de 40% do FGTS. Ou, no caso de temporários, e estáveis, a metade do que eles teriam direito pelo encerramento da sua atividade por força maior. Veja bem, a força maior aqui permite apenas a redução pela metade da multa de 40% do FGTS. O empregador terá que continuar pagando aviso prévio, 13º, férias proporcionais e vencidas, enfim, todas as parcelas rescisórias. Só que a multa do FGTS seria reduzida pela metade. É um estado de força maior? Se o empregador conseguir demonstrar que a sua atividade foi afetada por conta do Covid-19, pelo estado de calamidade decorrente, e que ele teve prejuízos, reduções, eu entendo que aí sim seria possível aplicar força maior na rescisão e acarretaria apenas a redução da multa do FGTS a ser pago ao empregado. Bom, algumas empresas estavam falando assim, vamos rescindir o contrato de trabalho nesse período, porque ao menos permitiria que o empregado sacasse o FGTS e recebesse o seguro-desemprego. E aí, daqui 2, 3 meses, a empresa retoma as atividades, recontrata os empregados que nesse período tiveram aí a movimentação do FGTS e receberam o seguro-desemprego. Tem alguns problemas, porque nem todo trabalhador tem direito ao seguro-desemprego, porque é necessário um período de carência. E se ele já usufruiu da medida recentemente, ele também não vai poder receber o seguro-desemprego. Então, nem sempre essa rescisão é uma alternativa saudável para os empregados nesse momento, ainda que a intenção do empregador seja mais nobre.
Então, talvez o melhor aqui seria optar, numa situação grave como essa, da suspensão do contrato para qualificação ou da suspensão pura e simples do contrato de trabalho, do que se proceder à rescisão contratual. E caso o empregador faça a rescisão contratual, vai ter que pagar as verbas normais rescisórias a que o empregado tem direito, exceto a multa dos 20%. Isso pode descapitalizar bastante também a empresa se de repente ela tem que saldar tudo isso. Por isso, talvez uma suspensão possa ser uma alternativa temporária e por um momento que esperamos passe logo, não é? Aqui a mesma situação, os temporários e estáveis seria pela metade do que eles teriam direito caso rescindido o contrato deles. Há também um dispositivo na CLT, que é o artigo 486, que foi até mencionado pelo presidente da República numa declaração aos jornalistas, dizendo que se os governadores determinaram a suspensão da atividade, os governadores teriam que pagar os encargos trabalhistas dos empregados. Não é bem assim. O fato do príncipe previsto no artigo 486 da CLT diz lá, no caso de paralisação temporária definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou por lei que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização. Qual indenização é essa? No capítulo da CLT onde está esse artigo, trata da indenização pela dispensa, ou seja, a multa de 40% do FGTS, ou no caso de temporários ou estáveis, aquele que eles teriam direito. E aí apenas essa multa ficaria a encargo do governo responsável. Então, a empresa, caso faça uma rescisão motivada por um fato do príncipe, um fato do governante que encerrou a atividade da empresa, ela teria que pagar as rescisórias normais, férias, 13º, enfim, aviso prévio, etc. E a indenização seria por conta do governo, os 40% do FGTS. Mas isso numa situação normal de fato do príncipe. Só que esse episódio aqui da Covid-19, na minha opinião, não se trata de fato de príncipe, porque não teve ato discricionário do governo, porque a decisão dele não foi motivada por ele, foi motivada por uma circunstância de saúde pública. Quando o governo interrompe uma atividade que está fazendo mal para a população, ele não tem que indenizar o proprietário daquela atividade por aquela circunstância. E a situação do Covid-19 é isso, por dados técnicos, segundo os governos alegam pelo menos, a abertura do comércio público estaria permitindo o contágio de pessoas com uma doença que é grave, que está acarretando um número significativo de mortes em todo o planeta. Então, nessa situação, o governo, a atuação estatal da administração pública vai impedir a atividade. E aí eu não vejo fato do príncipe nessa situação, pois não há ação discricionária do governo. Ele tem que agir, é um dever dele cuidar e zelar da saúde pública, encerrando as atividades ou suspendendo as atividades que façam mal à saúde do coletivo. Então, não confiem muito na possibilidade de aplicação do fato do príncipe nessa hipótese. E ainda assim a indenização seria apenas a multa de 40% do FGTS, que nesse caso nem seria 40%, porque se realmente ocorrida o encerramento, seria força maior e seria de 20%. Há outras alternativas que não essa, não é? Para os empregados que tenham contrato de trabalho intermitente, a medida provisória 936 estabeleceu que, se esse contrato foi formalizado até o dia 1 de abril de 2020, independentemente do tempo de contrato, salários recebidos, período aquisitivo, o empregado teria direito a R$ 600 por mês durante 3 meses, independentemente do número de contratos intermitentes que esse empregado possa ter. Se ele tem um contrato intermitente, que é aquele contrato em que ele se compromete a trabalhar apenas as horas que for chamado, não é? A partir do momento que ele
tem um único contrato, ele já tem direito aos R$ 600 por 3 meses. Ah, ele tem 10 contratos intermitentes, ele vai ter apenas direito aos R$ 600 por 3 meses, ok? Quem não tem direito a esse benefício, quem recebe prestação continuada da Previdência, quem recebe seguro-desemprego, quem esteja recebendo Bolsa Qualificação Profissional ou quem receba qualquer outro auxílio emergencial decorrente do coronavírus que a gente já viu aqui, dentre as medidas provisórias e leis que foram estabelecidas para essa temática. Esse auxílio vai ser pago em até 30 dias. Um ato do Ministério da Economia vai disciplinar a concessão. Bom, nós temos também os trabalhadores portuários que vieram ser regulamentados à circunstância da sua paralisação da atividade ou impedimento da atividade por conta da medida provisória 945. Bom, os portuários eles devem ser afastados do trabalho quando tiverem sintomas com ou sem febre, compatíveis com a Covid-19, como tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória. E também ele deve ser afastado se diagnosticado com Covid-19 ou se ele tiver que praticar isolamento domiciliar por conta de algum familiar contaminado. Também a gestante ou lactante e as pessoas que tenham idade igual ou superior a 60 anos, que tenham imunodeficiência, doença respiratória ou crônica grave. Nesse caso, esses trabalhadores não podem trabalhar. Eles estão impedidos e devem ser afastados do trabalho. Bom, aí eles vão receber uma indenização. De qual valor? 50% da média da remuneração que eles receberam entre 1 de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. Bom, a gestante, o idoso com problema grave de saúde ou que esteja tossindo, ele será afastado do trabalho, do portuário. E aí ele vai receber 50% da média que ele recebeu no período de outubro a março, ok? Bom, tem também um auxílio emergencial que foi criado pela Lei 13.982 para os autônomos, para os chamados MEI, que é microempresário individual, e para os desempregados, que não estejam recebendo seguro-desemprego. Esse direito que foi estabelecido é de R$ 600 e será pago por até 3 meses. E para eu receber esse benefício, o que preciso? É preciso ser maior de 18 anos, não estar recebendo nenhum benefício previdenciário, assistencial ou seguro-desemprego, pode estar recebendo Bolsa Família. Mas nesse caso da Bolsa Família, será aplicado o que for de maior valor para ele. Se a Bolsa Família ele recebe de R$ 400, então ele vai passar a receber esse benefício emergencial, esse auxílio emergencial de 600 e deixará de receber o Bolsa Família de 400. Se ele já recebe Bolsa Família de 600 ou mais, aí ele não terá direito a esse auxílio emergencial. Para receber esse auxílio emergencial, ainda é preciso que a renda per capita na família seja de até meio salário mínimo e que a renda da família como um todo não ultrapasse 3 salários mínimos. Então você tem 4 membros na família. Se tiverem os 4 juntos mais de 3 salários mínimos, nenhum dos 4 tem direito ao benefício. Bom, se os 4 integrantes da família, somados os salários, a remuneração deles, todas, e dividido pelos 4 der menos de meio salário mínimo, daí até 2 pessoas dessa família podem receber o benefício, desde que seja maior de 18, não esteja recebendo outro benefício e que em 2018 não tenham recebido remuneração, salários, remuneração bruta de até R$ 28.559,70 em 2018. Se a pessoa em 2018 recebeu mais que isso, não vai ter direito ao benefício do auxílio emergencial, ok? Ainda que preencha os demais requisitos. Os requisitos são conjuntos. Quais as atividades que têm direito a isso? O microempreendedor individual, o MEI, que é regulado pela Lei Complementar 128, o contribuinte individual da Previdência Social, o trabalhador informal, autônomo, desempregado, o diarista que é inscrito, enfim, todos esses
teriam direito a esses R$ 600 por até 3 meses, se preenchidas todos os demais requisitos que a gente já falou. Como eu disse, no máximo 2 membros por família, e caso a mulher seja provedora monoparental, o que é isso? Ela sozinha, sem um companheiro, sem o pai, cuidando da família, ou seja, com filhos, ela teria direito a 2 cotas desse auxílio emergencial, ou seja, a R$ 1.200, desde que ela preencha também os demais requisitos previstos na Lei 13.982. O pagamento será feito pela poupança social digital, que vai ser a abertura automática, e o governo vai regulamentar isso em breve. Bom, outras disposições também previstas nessas medidas provisórias. Os serviços de saúde podem suspender ou cancelar as férias, prorrogar a jornada, inclusive daqueles empregados que estejam submetidos ao contrato de trabalho 12 por 36, não precisam observar o intervalo intrajornada e podem estabelecer um banco de horas suplementar, aqui exigindo o trabalho dos empregados, e podem compensar, dando folga para esses empregados até 18 meses após encerrado o período de calamidade, que a gente viu vai até dia 31 de dezembro. E os serviços de saúde, porque são essenciais nesse momento, então os empregadores poderiam, as instituições de saúde podem suspender, cancelar férias, prorrogar a jornada de acordo com a necessidade que a emergência demanda na atividade deles. Uma outra circunstância prevista na MP 927 é que o coronavírus não é doença ocupacional. Se você pegou o coronavírus, foi contagiado e desenvolveu a doença, nesse caso não se trata de uma doença ocupacional, ou seja, você não vai ter estabilidade no emprego, vai obter, claro, o benefício do auxílio acidente. A lei também estabeleceu que estão prorrogados todos os prazos para a defesa administrativa por infração trabalhista ou de recolhimento do FGTS. Quem foi autuado e está num prazo para efetuar a sua defesa administrativa junto ao órgão governamental, esse seu prazo de defesa foi prorrogado agora por 180 dias. Bom, outras disposições, agora também previstas na medida provisória 936, diz respeito aos prazos para as deliberações sindicais. Os sindicatos, para realizar suas assembleias, eles têm que cumprir prazos de comunicação, prazos de validade dos acordos. Todos esses prazos estão cortados pela metade e todos os meios eletrônicos podem ser utilizados. Então, é possível realizar uma assembleia apenas por e-mail, pode-se convocar uma assembleia por e-mail, enfim, a instituição ou a entidade sindical é que vai melhor estabelecer como dar conta das suas atividades durante esse período, e aí estão dispensados daquelas formalidades de fixar edital e tudo mais, ok? Bom, eu teria aí algumas dicas gerais aos empregadores nesse período. Manter a calma. A calma é fundamental, não vá destruir seu negócio, o patrimônio que você construiu junto aos seus empregados, fornecedores ou clientes, por uma medida mal adotada. Então consulte um especialista para que a razão subsista mais que a emoção num momento como esse. Cuidar dos empregados. Você ainda mantém a sua responsabilidade de cuidar deles. Então preste orientação, forneça máscaras, álcool gel, luvas, adote todos os procedimentos necessários para a sua atividade. Lembrando que os exames médicos, aqueles temporários, aqueles que são repetidos a cada 6 meses, 1 ano, esses estão suspensos por conta da medida provisória e só voltará 60 dias após o encerramento do prazo de calamidade. Os únicos exames que ainda precisam ser feitos são os exames demissionais. Bom, os treinamentos periódicos também estão suspensos e aí vão retornar 90 dias após o encerramento do período de calamidade pública.
Zele pelos empregados do grupo de riscos, de maiores de 60 anos, que têm problema de saúde grave, de morbidade, das gestantes, porque isso pode trazer graves problemas. Então preste atenção, são seres humanos que precisam da atenção e carinho nesse momento. Ajuste o local de trabalho para as medidas necessárias por conta da pandemia, ou seja, mantenha a distância social, mude a rotina, implemente medidas de higienização, ou seja, siga todas as orientações determinadas pelos órgãos oficiais. E lembre-se, documente todo e qualquer problema que você possa ter em relação a esse período de pandemia. Não vai bastar apenas você alegar numa eventual discussão judicial posteriormente: eu tive problemas durante o período da pandemia. Não, mas qual problema você teve? Teve redução de clientes? Teve que fechar a atividade? Teve que adotar um outro tipo de medida? Qual é? Você tem que documentar isso. E-mail, documentos, enfim, tudo, os contratos. Guarde bem toda essa documentação. E dialogue. É dialogar sempre com as entidades sindicais, com os empregados, converse francamente, tentem juntos negociar, tentem juntos buscar soluções. O interesse é de todos nesse momento. E aqui umas sugestões também aos empregados. A mesma, manter a calma, vai passar, é difícil, todos estão submetidos a isso, alguns com mais dificuldades que outros, é bem verdade. Mas, enfim, são circunstâncias alheias à vontade de qualquer pessoa. E aí é preciso manter a calma. Cuide da sua segurança e do empregador também. Ou seja, mantenha o zelo pelas suas atividades. Você continua tendo as obrigações do seu contrato de trabalho. E o seu contrato de trabalho exige do empregado que cuide do patrimônio no qual ele é inserido no patrimônio da empresa. Então, zele pelas questões também de segurança e higiene e que são solicitadas pelo empregador ou pelos meios governamentais. Atenda ao comando legal do empregador. Se o empregador convocou para trabalhar, vai ter que trabalhar. Bom, mas se o empregador não concede as condições mínimas básicas de higiene, por exemplo, acione seu sindicato, ingressem na justiça, obtenham uma tutela para não exercer a sua atividade. Claro, todo comando do empregador tem que ser legal, e nesse momento ele pode exigir a prestação de trabalho. Qual prestação de trabalho? Aquela que observe os requisitos mínimos de segurança e que não possa trazer prejuízos à saúde do empregado. Bom, informe ao empregador os riscos ou dificuldades que você esteja enfrentando. Não é? Também documente as questões por WhatsApp, e-mail, todas as comunicações com seu empregador. Guarde isso. Não é? Tanto aquelas que você forneceu ao empregador, como as que você recebeu do seu empregador. Todos esses elementos serão depois utilizados, caso, esperamos que não, seja necessária uma discussão judicial. Dialogue. Chame a sua entidade, converse com o empregador, tente juntos buscar soluções, dê sugestões de como a empresa pode superar esses momentos de dificuldade. Seja um agente ativo numa situação como essa. Tá? E, assim, vai passar. Pode demorar, queremos que seja o mais rápido possível, todos nós, mas vai passar. Então, do mesmo modo, não sacrifique o futuro seu como empregado, seu futuro profissional, por algo que é temporário, por mais difícil que esteja sendo. Junte amigos, junte família, cuide-se, cuide de quem você ama, ok? Esse é o resumão, é grande, não é? Mas é que são muitas as medidas. Muito obrigado e até a próxima. Até logo.